Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula sobre equações do primeiro grau com uma incógnita. Então, na aula passada, nós vimos a diferença entre expressão e expressão algébrica. Agora, vamos para o próximo slide. Então, aqui nós temos duas balanças. Vamos ler aqui o enunciado, então. A balança de prato precisa ter o mesmo peso dos dois lados para se manter equilibrada. As igualdades são como essas balanças de prato, precisam ter o mesmo valor em ambos os membros da igualdade. Então, vamos parar por aqui um pouquinho. Então, está dizendo que as balanças são como as igualdades. Igualdades, tem um sinal de igual aqui. Então, aqui eu tenho o valor de 13. Então, desse outro lado aqui, também para ficar em equilíbrio, tem que dar 13. Eu já tenho 6. Qual é o valor somado a 6 que vai dar 13 para ficar em equilíbrio? É o 7. Concordam comigo? Então, 6 mais 7 dá 13 e fica em equilíbrio. Ok? Agora, olha aqui essa outra balança. Estou dizendo aqui desse lado. Agora não vamos falar mais desse lado ou daquele lado. Vamos falar agora de membros. O que são os membros da igualdade? Então, desse primeiro lado, se eu tiver um sinal de igual aqui, esse primeiro lado aqui, eu chamo de primeiro membro. Tá? E esse outro lado eu chamo de segundo membro. Tá? Então, aqui está dando 17. Então, se eu já tenho 5 aqui, então qual é o número que multiplicado por 2 e somando 5 vai dar o 17? Se eu colocar aqui 2 vezes 5, se aqui for 5, 2 vezes 5 dá 10, mais 5 dá 15. Não deu. Então, vamos usar o 6. Se for 6, 2 vezes 6, 12. Mais 5 dá 17. Opa! Achamos 6, então. É o número 6 que está faltando aqui. E aqui é o número 7 que estava faltando. Então, deixa eu apagar um pouquinho aqui, para a gente agora voltar num outro detalhe. Na matemática, a gente costuma, esses números que nós achamos aqui, que a gente não sabe, que agora descobriu, né? Mas antes de descobrir, a gente representa por uma letra. E a gente usa mais o x, né? Então, chamar esses números que desconhecidos que eram para até então, de x. Tá ok? Então, aqui está dizendo, escreva uma igualdade para cada balança e determine o valor que foi apagado para mantê-las equilibradas. Então, achar o valor, nós já achamos. Então, agora vamos escrever a igualdade. Tá? Então, escrevendo aqui, ó. Então, quer dizer que esse 6, que está aqui, mais esse valor desconhecido, que nós já sabemos, é igual a 13, ou seja, a soma desse número mais esse dá 13. Então, é o 7 mais 6 dá 13. Então, o nosso x aqui, que é o número desconhecido, vale 7. E aqui desse outro lado? Vou apagar aqui.
Então, vamos escrever uma igualdade para isso aqui agora. Já até deixei aqui prontinho. Então, 17 igual a 2 vezes o x, né? Mais 5. Então, qual é o número que multiplicado por 2 e somado com 5 vai dar o 17 aqui? Nós já descobrimos que é o 6. Então, x vale 6. Então, isso aqui quer dizer que nós escrevemos a igualdade. Ok? Vamos para o próximo slide. Nesse próximo slide, o que nós queremos? O que eu quero? Nós vamos agora reconhecer a transformação da linguagem natural, dessa que a gente vê escrita aqui, transformar para a linguagem matemática ou algébrica, certo? Então daí, olha só o que o professor colocou aqui na lousa. Vamos supor que nós estamos aqui numa aula de giz e lousa. Daí colocou assim um primeiro exercício. Qual é a idade atual de Pedro se daqui a 8 anos ele terá 31 anos? Certo. Você vai saber que vai falar que é 23. Tudo bem, tá certo, 23. Mas o professor diz que cada um poderia resolver da forma que quisesse, mas que ele iria ensinar uma forma usando uma letra para representar um número desconhecido. E como fazer isso? Então, para resolver esse exercício, a primeira coisa é transcrever qual a idade atual de Pedro, se daqui a 8 anos ele terá 31 anos, para uma linguagem matemática. Como que a gente vai fazer? Vai começar a escrever em cima, traduzindo isso. Eu pego aqui, vou pegar a caneta. Então, vamos aqui. Qual é a idade? Essa idade atual aqui, ó. Essa idade atual, alguém sabe qual é a idade atual dele? A gente sabe qual é? Não. Vou representar pelo x, então. Porque é alguma coisa que nós vamos querer descobrir. Isso é o que nós iremos descobrir. Se daqui a 8 anos, então quer dizer que após 8 anos, né? Quer dizer que eu vou somar 8 anos a essa idade. Eu vou somar 8 anos a essa idade. Ele terá, isso quer dizer que ele terá, esse terá quer dizer que vai ser igual a 31, certo? Qual a idade atual de Pedro se daqui a 8 anos ele terá 31 anos? Então, quando eu somar 8 anos a x, eu vou encontrar a idade de 31 anos. Então, ele escolheu x para representar a idade atual de Pedro, ou seja, x mais 8 igual a 31. Ok? Então, o professor explicou que para encontrar o valor de x, ele iria desfazer a adição pela operação inversa, que é a subtração. Então, olha só, nós escrevemos ali então x mais 8 igual a 31. Tudo aquilo lá que nós transcrevemos está escrito aqui. Então, lembrando aqui dos membros, desse lado aqui eu tenho o primeiro membro. E desse outro lado eu tenho o segundo membro, ok? Então, deste primeiro membro aqui, eu tenho uma operação. Qual a operação? A operação da adição. Então, se eu vou resolver pela operação inversa, ou desfazer isso, qual é o inverso de adicionar? Subtrair, ou seja, o inverso de somar é tirar. Então, se aqui eu estou somando 8, desse outro lado eu vou tirar 8, certo? Então, está escrito aqui, ó, x igual. Passou aqui
Aqui eu estou tirando 8. Ela era mais 8, ficou menos 8. 31 menos 8, 23. Então, x é igual a 23. Então, a idade atual de Pedro é 23 anos. Vamos para o próximo slide. Aqui nós vamos agora ver o que é equação incógnita e solução ou raiz da equação. Então, a sentença matemática como x mais 8 igual a 31 é chamada de equação. Por que isso aqui é chamado de equação? Porque toda equação, para ser chamada de equação, tem que ter um sinal de igual. Se não tiver um sinal de igual, é expressão ou expressão algébrica se tiver uma letra. Então, equações são igualdades que contêm pelo menos uma letra que representa um número desconhecido. Exemplos. 3x menos 1 igual a 8. Então, 3x menos 1 igual a 8. Onde o x a gente chama de incógnita. Por que incógnita? Porque é o x que nós vamos descobrir o valor. O que é incógnita? É aquilo que a gente não tem certeza que vai descobrir. Na letra B eu já tenho duas incógnitas. Estou dizendo que esse valor de x mais y vai dar 10. É uma equação com duas incógnitas. Observações. Incógnita é a letra que está no lugar do número desconhecido. Resolver uma equação é encontrar o valor da incógnita, ou seja, o número desconhecido. E o resultado, como nós achamos a idade lá, a gente chama de solução ou raiz da equação, certo? Vamos continuar agora com a resolução de equações do primeiro grau com uma incógnita com o uso das operações inversas. O que são as operações inversas? Por exemplo, vou escrever aqui do ladinho. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Bom, o inverso da adição é a subtração. O inverso da multiplicação é a divisão, correto? Então, é dessa forma que nós iremos resolver isso. Então, vamos para o exemplo. Qual é o número cujo triplo somado com 10 dá 91? Primeira coisa, então, é transformar essa linguagem normal para a linguagem matemática. Então, qual é o número? Eu sei que número é esse? Não. Então, eu vou chamar ele de x. Ou melhor, vamos chamar ele de n. Dessa vez. Então, vou chamar ele de n. Cujo triplo, o que é o triplo? É 3 vezes alguma coisa. Então, é alguma coisa vezes 3. 3 vezes aquela. 3 vezes. Somado com 10. Deixa eu apagar ali que não ficou muito bom. Só um minuto. Então, somado com 10 dá, se dá, quer dizer que somado com 10 vai ser igual a 91. Então, esse dá é como se fosse um sinal de igual. Ok? Então, vamos lá rever isso novamente. Qual é o número cujo triplo somado com 10 dá 91? Então, esse número que eu não sei, eu vou chamar de n. Só um minuto que voltou para a tela errada aqui.
eu vou chamar de N, né? Cujo triplo 3 vezes somado com 10 é igual a 91. Ok. Também a gente pode separar as informações aqui, ó. Esse número desconhecido eu chamei de N. O triplo desse número é 3 vezes esse número, então é 3 vezes ele. 3 vezes ele. Aqui eu já tenho, ó, relembrando, de um lado de cá eu tenho o primeiro membro. E do outro lado eu tenho o segundo membro. Ok? Nesse primeiro membro, que operação eu tenho aqui? Uma adição. Do jeito que está aqui, já não está resolvendo. Ó. 3 vezes o N mais 10 igual a 91. Por que eu falei 3 vezes o N? Quando eu tenho um número e uma letra, a gente vai imaginar que esse número está multiplicando a letra. Então, a gente imagina que tem um pontinho de vezes aqui. 3 vezes o N mais 10 igual a 91. Eu não posso fazer 10 mais 3, porque aqui é 3 vezes o N e aqui é 10, um número sem letra. Eu só posso somar e subtrair termos iguais. Então, número e letra com número e letra é número com número. Então, o próximo passo, na outra linha, você vai copiar esse 3N. Ele está aqui. Igual. Copia o sinal de igual. Igual a 91. Olha lá. Não muda o número que vem depois do sinal de igual. É igual a 91. Se aqui eu estou somando 10, qual é o contrário de adicionar 10? É subtrair 10. Olha aqui, eu já até coloquei aqui que a operação inversa da adição é a subtração, que não pode esquecer. Então, na outra linha, 91 menos 10. Nessa outra linha aqui, o que você vai fazer? Vai copiar o 3N, o 3 vezes o N. Aqui, já daí, 3 vezes o N igual, aqui já dá para resolver, ó, 91 menos 10 dá 81. Chegou aqui, olha só, que operações nós temos nos dois membros? No primeiro membro, nós temos aqui uma multiplicação, ó. Não pode esquecer que o 3 está multiplicando ele. E aqui no segundo membro não tem nada. Qual é o inverso de multiplicar? Aqui a operação inversa de multiplicação é a divisão. Então, o 3 está multiplicando o N e vai passar dividindo. Quando eu passo ele dividindo no denominador, ele é na forma de fração, que a fração é uma divisão. Quando eu passo ele dividindo, o N já fica sozinho, ou seja, eu falo isolar o N. Fica sozinho. Passa dividindo quem? O 81, que é o 81 que eu tenho depois do sinal de igual. Não tem outra coisa. E 81 dividido por 3 dá 27, correto? Vamos para o próximo slide. Segundo exemplo. Agora eu tenho aqui, ó, x menos 3 igual a 7. Então, nessa primeira linha e nesse primeiro membro aqui, tem uma operação de subtração. Qual que é o inverso de subtrair? É a adição. O inverso da adição é a subtração. Então, o inverso da subtração é a adição. Se aqui eu estou subtraindo, o contrário é adicionar. Então, isolo x igual a 7. Olha só, que eu não mudo 7 de posição. Logo depois do igual vem o 7, mantém ele, ó. Igual. Se aqui eu estou subtraindo 3, na próxima eu vou adicionar 3. X igual a 10.
Então, aqui o inverso da adição é a subtração, o inverso da subtração é a adição, vice-versa, né? Vamos para o próximo exemplo. Olha só, o primeiro membro aqui e o segundo membro aqui. No primeiro membro, eu tenho menos 4 vezes x, ou seja, 4 negativo que multiplica x. E aqui no segundo membro, 8. Então, que esse menos 4 vezes x dá o 8 ali. Então, aqui eu tenho a operação de multiplicação. O inverso de multiplicar é dividir. Então, ele vai passar dividindo o 8. Então, olha só. O 8 dividido por menos 4 dá o valor do x. Só que aqui o 4 é negativo e o 8 é positivo. Quando não aparece sinal, é positivo. Daí eu coloquei aqui do ladinho a regrinha de sinal, que serve essa regrinha só, olha só, multiplicação e divisão. Porque quando é adição e subtração é uma outra forma de pensar, uma outra coisa. Então, quando eu tenho sinais, dois números com sinais iguais, quando eu tenho dois números com sinais iguais, positivo vezes positivo, ou negativo vezes negativo, o resultado vai dar sinal positivo. Sinais diferentes, o resultado dá negativo. Então, a primeira coisa, vamos fazer a divisão do sinal. Positivo dividido por negativo, sinais diferentes, resultado negativo. Certo? 8 dividido por 4 dá 2. Então, qual é o resultado? O resultado disso aqui é 2 negativo. Então, o x vale 2 negativo. Lembra no primeiro slide que eu mostrei que para a gente saber se a continha está igual, os dois lados, o primeiro membro e o segundo membro, tinham que dar o mesmo valor. Aqui está valendo 8, então aqui tem que dar 8. Então, se eu substituir o x por menos 2, olha só, o x vale menos 2. Então, primeira coisa, vamos fazer a regrinha do sinal. Igual menos vezes esse menos dá mais. Quando é mais, não precisa pôr. 4 vezes 2, 8. Então, aqui deu 8 e aqui também é 8. Então, se confirmou a igualdade, quer dizer que você acertou. A solução ou a raiz dessa equação é 2 negativo mesmo. Vamos para o próximo slide. Aqui, x mais 5 é igual a 30. Então, no primeiro membro aqui, e aqui o segundo membro. Ok? Aqui no primeiro membro eu tenho uma operação e aqui eu não tenho nenhuma. Aqui eu estou somando 5. Então, quer dizer que na próxima linha eu vou tirar 5 do segundo membro. Vou passar ele para lá, tirando 5. Então, copio o 5x. Está aqui, né? Que não dá para fazer nada com ele. Ainda primeiro a gente tem que separar número e letra de um lado, só número do outro. Né? Número com número para poder efetuar a operação. Igual a 30, ó lá, copiei o igual a 30, não mudei ele, logo depois do sinal de igual vem o 30. Se aqui eu estou somando 5, aqui eu vou tirar 5. Então, ficou 30 menos 5. Copio o 5x, o 5 vezes o x. Aqui já dá para resolver. Ó. 30 menos 5 dá 25. Qual é a operação que eu tenho aqui? De multiplicação. E qual que é o inverso de multiplicar?
inverso de multiplicar é dividir. Isso aí. Então, se o 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo quem? O 25. Quando eu passo ele dividindo, eu já acabo isolando o x, que é quando o professor fala. Tem que isolar o x. O que é isolar? É passar o 5 dividindo o número que está aqui do outro lado no segundo membro. 25 dividido por 5 dá 5. Vamos substituir ali para saber se acertamos. Então, x vale 5. Então, 5 vezes 5, 25. Mais esse 5, né? Que tem esse mais esse 5, dá 30. Então, aqui deu 30, igual a esse 30. Então, o 5 é, sem dúvida, a solução ou raiz dessa equação. Espero que eu tenha ajudado e nos vemos na próxima aula. Até mais!